Olá, Pastor Clóvis aqui. Seja bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos iniciando hoje uma série de pregações breves da Escritura, nas quais nós faremos a abordagem do texto bíblico em duas perspectivas. A primeira perspectiva exegética, com algumas orientações homiléticas, e a segunda, a apresentação e a exposição de um sermão expositivo mesmo, tá? Vamos apresentar a vocês um esboço do sermão de cada texto que nós estaremos analisando, ok? Hoje nós vamos começar com Provérbios capítulo 2, versículos de 1 a 5. Acompanhe, vamos ler o texto juntos. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Note a ênfase que foi dada às conjunções na leitura do texto. Nos versículos de 1 a 4, nós temos a conjunção se, que a nossa gramática diz que é uma conjunção condicional. Aponta para condições que nós temos que executar, coisas ou atividades ou tarefas ou operações que nós temos que executar com vistas a alguma coisa, ou a algum ponto, ou a alguma situação. E a outra conjunção que o texto apresenta está nos versículos número 5, que é a conjunção então, que é uma conjunção chamada pela nossa gramática de conjunção conclusiva. Ou seja, todo o texto, tá? Todo o contexto ou todos os versículos 1, 2, 3 e 4 apontam para o versículo de número 5. Isso nos leva a entender que a ideia central ou o ponto mais importante do trecho da passagem do texto está no versículo 5. E o versículo 5 fala justamente sobre a importância de entendermos o que é o temor do Senhor, ou entendermos o que é temer ao Senhor e acharmos o conhecimento de Deus. Portanto, nós já temos a ideia central do texto que nós temos nas mãos, que é entender o temor do Senhor e achar o conhecimento de Deus. Nós já temos o tema. Agora nós precisamos construir com nossas próprias palavras, com nossas próprias ideias, baseados nesse tema, construir o título do nosso sermão. Muito bem, a próxima abordagem exegética que nós vamos fazer diz respeito ao que eu chamo de o âmago da questão. Nós temos que entender que a própria Escritura se auto-interpreta. E também temos que entender que Cristo é a revelação máxima de Deus. Toda a Escritura aponta para Cristo. Vamos adiante. Com relação ao primeiro ponto do âmago da questão, a Escritura interpreta a Escritura, nós temos o próprio contexto do livro de Provérbios. Todo o livro fala sobre sabedoria. E no texto que nós lemos, no trecho da passagem que nós lemos, o Salomão ele indica procedimentos que nós devemos tomar para encontrar o temor do Senhor e achar o conhecimento de Deus. E esses procedimentos, todos eles, têm relação às nossas atitudes com a sabedoria, quando ele usa o termo sabedoria, inteligência, discernimento e entendimento. Então, nós temos, exegeticamente falando, temos a ideia
no contexto de Salomão, de que a sabedoria devidamente tratada, ela nos leva a entender o temor do Senhor e o conhecimento de Deus. Agora, no que se refere à segunda questão, que é encontrar Cristo no texto, nós temos muitos comentaristas, teólogos, intérpretes da Escritura que concordam que, na verdade, Salomão está falando de Cristo. Eles interpretam alegórica e tipologicamente esse texto de Salomão, especialmente o capítulo 22 de Provérbios, como se Salomão estivesse personificando Cristo. Na verdade, eu, pessoalmente, não gostaria de entrar nesse mérito, nesse nosso trabalho exegético. Eu fico apenas com os textos da Escritura que apresentam Cristo como a expressão máxima da sabedoria de Deus. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 24, diz que Cristo é a sabedoria de Deus. E Efésios, capítulo 1, versos de 7 a 8, diz que a graça de Deus foi apresentada a nós, através de Cristo, com toda a sabedoria. Não estou entrando no mérito que Cristo seja a sabedoria expressa nos textos de Salomão, nos escritos de Salomão, no livro de Provérbios. Não. O que eu estou querendo dizer é que se nós queremos ser guiados pela sabedoria para achar o conhecimento de Deus, entender o temor dele, nós precisamos nos voltar para Cristo, porque se existe um personagem na Escritura, um personagem na história humana que representa uma sabedoria suficiente para nos conduzir ao Pai, a Deus, esse personagem, essa pessoa, é o Filho, é Jesus, o Filho de Deus. Muito bem, recapitulando, nós descobrimos o tema do sermão, que é o tema do texto. Uma vez que nós descobrimos a ideia central, nós descobrimos o tema do texto. E esse tema precisa ser o nosso tema, precisa ser o assunto do nosso sermão, da nossa pregação. O tema é o temor do Senhor e o conhecimento de Deus. Agora nós temos que formular e estabelecer o nosso título do sermão. O sermão é nosso. A exposição do texto é de nossa responsabilidade. Ele precisa ter um título. E esse título precisa conter o tema do texto. O título que eu escolhi para esse texto, ou para esse sermão, é 4 atitudes que levam ao temor do Senhor e ao conhecimento de Deus. Por que 4 atitudes? Justamente porque os 5 versículos, eles contêm 5 conjunções. Tá? As 4 primeiras, que estão no verso 1, 2, 3 e 4, elas apontam para a 5ª conjunção, que é a conjunção conclusiva. Os se dos versos 1, 2, 3 e 4, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você fizer aquilo outro e fizer aquilo outro também, então você vai achar o temor do Senhor e conhecer e ter o conhecimento de Deus. Ok? Então, obviamente, o assunto da minha pregação vai ser esse, porque tudo converge para o temor do Senhor e o conhecimento de Deus. Sendo assim, os tópicos do meu sermão serão os se, serão as atitudes expressas em cada versículo do 1 ao 4. E nós o colocamos desta forma. O primeiro ponto é acolhimento. Tá? Se você aceitar ou acatar, né, as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, isso é acolhimento. Olha o se aí, tá? Conjunção condicional. É uma condição para alguma coisa. Nós podemos ligar esse versículo direto no versículo 5. Ó, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Da mesma forma, o próximo, que é o segundo ponto do sermão, que é atenção reverente. Observe, se, conjunção condicional, der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, dar ouvidos é
reverentemente prestar atenção em alguém que está falando. Inclinar os ouvidos é dar atenção a quem está falando. Nós podemos ligar essa conjunção condicional à conjunção conclusiva também do verso de número 5. Se você fizer isso, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Da mesma forma, o versículo 3 apresenta a terceira atitude que devemos tomar para chegar à conclusão do versículo 5, que é oração. Se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, isso é o quê? Oração. Se eu quero achar, entender o que é o temor do Senhor e achar o conhecimento de Deus, eu preciso me relacionar com Deus. E não tem como me relacionar com uma pessoa sem falar com ela. A oração é fundamental. Posso ligar também o versículo 3 direto ao versículo 5. A condição para chegar à conclusão é a oração. E a quarta e última atitude para chegar à conclusão, que se refere a entender o temor do Senhor e achar o conhecimento de Deus, é trabalho. Olha o que diz o verso 4. Se, conjunção, procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, isso é o trabalho, né? É a condição para encontrar o temor do Senhor e achar o conhecimento de Deus, é trabalhar. O se indica conjunção condicional. Podemos ligar o verso 4, que já está ligado, na verdade, ao verso 5. A condição para o verso 5 é procurar como quem procura prata, algo precioso. E buscar como quem busca algo escondido, tesouro. É precioso, mas além de precioso, não está na superfície, não está exposto. É preciso trabalho, como quem cava, como quem procura na profundidade. E diz respeito, obviamente, a tudo o que se refere à Escritura, tudo o que se refere à Palavra de Deus, tudo o que se refere a Deus, especialmente a Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é a expressão máxima da sabedoria, tanto sabedoria de Deus quanto sabedoria humana. E se nós precisamos ter atitudes em relação à sabedoria para entender o temor do Senhor e achar o conhecimento de Deus, precisamos ter as mesmas atitudes em relação àquele que representa o máximo, o ponto mais alto de sabedoria, tanto humana quanto divina. Ok? O tema, o assunto do sermão é o temor do Senhor e o conhecimento de Deus. Mas o título é 4 atitudes que levam ao temor do Senhor e ao conhecimento de Deus. Primeira atitude, acolhimento. Se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos. Segunda atitude, reverência. Se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento. Terceira atitude, oração. Se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. Quarta atitude, trabalho. Se procurar a sabedoria, como se procura a prata e buscá-la, como quem busca a um tesouro escondido. A conclusão, o resultado é: então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Muito bem, pessoal. É isso aí. Nós vimos hoje que é importante demais
termos um bom entendimento a respeito da nossa gramática, o melhor entendimento que pudermos, para poder identificar termos que têm conexão entre si e que esses termos podem nos sugerir ou nos apontar a ideia central do texto, de onde nós vamos tirar o tema e sobre o qual nós vamos estabelecer o título do sermão. Volto a dizer, o tema está no texto. Precisamos descobrir a ideia central, estabelecer o tema, aí sim nós vamos criar o nosso título. Mas o nosso título precisa conter o tema que está no texto, porque quem dita o tema não sou eu, o pregador. Quem dita, quem determina o tema do assunto do sermão é o texto. Nós temos que descobrir e desenvolver. Vocês observem também que, a título de pregação expositiva, os pontos do sermão que conduzem à ideia central, esses pontos estão no próprio texto. Eu poderia, como eu fiz, usar outros textos da Bíblia para apoiar, não para fundamentar. A fundamentação da minha argumentação está no texto. Notem isso. Voltem lá no esboço e notem isso. Mas os textos que nós usamos fora do texto que nós lemos, estes textos são para apoiar a argumentação. Ok? Se ajudou você esse vídeo, dê o seu joinha, compartilhe com outras pessoas para que possam também aprender e crescer e divulgar, né? E façam algum comentário aí na base do nosso vídeo. Que Deus te abençoe e vamos seguindo adiante com os próximos vídeos. Até breve.